Essa semana, gente, nós fomos surpreendidos por mais um aumento nos combustíveis, né? Você que já abasteceu seu carro já deve ter percebido uma alta bastante considerável nos combustíveis, né? E isso aconteceu em virtude do retorno da tributação sobre os combustíveis, né? O diesel ainda foi perdoado, o etanol teve um aumento irrisório, mas na gasolina a coisa pesou. E aí a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. É evidente, gente, que essa desoneração ela foi uma medida eleitoreira do Bolsonaro. Porque o principal driver que vinha aumentando a inflação era os combustíveis em função das altas do dólar, em função das altas do barril de petróleo, em função, em última análise, do preço de paridade de importação, que faz com que o Brasil se comporte como um país que não produz derivados de petróleo, como um país que apenas consome derivados de petróleo. Pois bem, o Bolsonaro, diante da pressão inflacionária, nas vésperas da eleição, zera os tributos sobre os combustíveis, colocando uma batata quente no colo dos estados e também no colo do próximo presidente, uma vez que o arranjo orçamentário também ficava mais complicado a partir das amarras legais constituídas em cima das arrecadações. Então, um ponto que a gente tem que dizer nessa discussão é, olha, a forma como o Bolsonaro fez para reduzir o preço dos combustíveis é péssima. É péssima porque ela não resolve o problema dos aumentos dos combustíveis, uma vez que essa desoneração tendencialmente, continuando os aumentos internacionais nos derivados, deve ser exaurida, deve ser consumida por novos aumentos. Então, este aumento ele é apenas temporário, ainda causando um impacto negativo nas contas, sobretudo dos estados, que também são impactados pela medida. Pois bem, a questão é que o verdadeiro problema dos nossos preços dos combustíveis é o PPI, é o preço de paridade de importação. É esse que precisa ser revisto. Eu entendo que a questão da tributação deve ser retomada. Agora, nós não podemos passar pano para a atitude do Haddad, porque essa reoneração ela só deveria estar acontecendo após a revisão do PPI, que ainda não pode acontecer e já já nós vamos explicar por quê. Por enquanto, o que nós tivemos? Nós tivemos a retomada da tributação e não tivemos ainda a rediscussão do PPI. A mídia está comemorando. O próprio Haddad repetiu esse discurso, dizendo que, olha, isso sinaliza responsabilidade fiscal, sinalização de responsabilidade fiscal é fundamental para que a gente possa reduzir a taxa de juros, que é fundamental para o Brasil crescer. A questão é que isto é mentira, porque é rigorosamente o contrário que deve acontecer nos próximos dias. Com a reoneração da gasolina, que também é mentira, que atinge apenas os mais ricos, né? Ou vocês acham que aquele entregador do iFood que anda de moto abastece a sua moto com água? Não, ele abastece com gasolina. Vocês acham que aquele que está se virando no Uber abastece como o carro? Então, não é uma questão apenas de subsidiar a gasolina para a classe média. Tá? Primeiro ponto é esse. Embora eu acredite que o maior problema não é o tributo, e sim o PPI. O fato é que estão dizendo que vai haver espaço para redução da taxa de juros, quando na verdade é rigorosamente o contrário. Com a alta da gasolina, nós vamos ter mais uma rodada de pressão inflacionária. E aí, qual o instrumento do Banco Central para reduzir a inflação? A taxa de juros. Se há maior pressão inflacionária, é ainda mais difícil do Banco Central ter espaço para a redução da taxa de juros. Portanto, é rigorosamente o oposto do que a mídia vem dizendo. Do que o Haddad repetiu. E aí, é claro, né, gente? O Haddad começa a ser visto com bons olhos pela mídia. Eu já tinha mostrado há algumas semanas reportagens elogiosas a essa postura do Haddad. Mas tá aí as capas, isto é, e veja. Veículos representantes dos interesses da burguesia, porta-vozes da burguesia. Gente, o Haddad está numa luta para cortar 25 bilhões do orçamento. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, o orçamento do ano passado aprovado tem muito dinheiro. Da onde isso, gente? Eu acho que é ainda mais importante do que derrubar a taxa de juros
É abrir espaço no orçamento para investimento público. Aí o Haddad está lá, não fala mais em abolir PPI, não fala-se em enfrentar essa questão da autonomia do Banco Central, e ainda por cima está lá advogando um corte de 25 bilhões no orçamento, sendo que é justamente o oposto que a gente precisa. Só que nós não podemos fazer, gente, porque a gente votou no Lula, porque a oposição era o fascismo, a gente não pode fazer o papel de claque. Você sabe o que é claque? Claque é aquele pessoal que fica no auditório para bater palma quando levanta a plaquinha dizendo batam palmas. A gente não tá aí para isso. A gente tá para pressionar. Se nós não formos um agente político de pressão política, só quem faz pressão política é a Faria Lima. É a burguesia. Tentando cooptar, inclusive, os políticos que a princípio estão do nosso lado.